Boa noite a todos, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, nesta finalização do primeiro mês do ano. E aqui estamos, juntos, reunidos, cumprindo com esta tarefa que nos enche de alegria, uma tarefa da nossa casa espírita, que apesar de estar sem as reuniões públicas, presenciais, mas nós estamos todos os domingos, todas as terças-feiras juntos aqui pelas mídias sociais. E essa ausência física, ela é temporária, porque breve nós vamos reabrir e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, mais uma vez, eu quero falar da alegria, da satisfação de estar com todos vocês. E vamos agora, nesse instante, fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos, como sempre nós fazemos, e hoje não será diferente. Então vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e infinita bondade para com todos nós, seus filhos. Elevar os pensamentos a Jesus, o divino amigo, o nosso mestre, o governador do nosso planeta. Elevar os pensamentos também ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o patrono espiritual da nossa casa espírita. Está sempre junto conosco nos trabalhos de atendimento, de socorro espiritual. Então, a todos esses espíritos amigos e também aos espíritos anjos da guarda, juntos a nós nesse instante em nossas casas, também rogamos o amparo e a proteção para este trabalho que a hora inicia. Que possamos ser invadidos pelo amor de Deus e que esse amor faça presente em nossos corações, em nosso lar, em nossa casa nesse instante. Abençoa, Jesus amado, esse nosso momento de trabalho, esse nosso momento de estudo e a todos os que estão conosco, nos ouvindo nesse instante. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, e é em Teu nome, Mestre Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos, meus queridos irmãos e irmãs. É tão bom poder voltar. A gente teve esse período de recesso, mas estamos aqui juntos nesse novo ano, um ano que se caracteriza por uma identidade muito grande nossa, uma identidade humana muito grande, em que nós devemos exercitar essa nossa condição humana em todos os aspectos. Então é uma alegria muito grande estar iniciando o ano e esse trabalho com todos vocês, junto de todos vocês, tá bom? Hoje o tema que vocês já viram, o tema escolhido da nossa live, nosso estudo de hoje, é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: não separeis o que Deus juntou, não separeis o que Deus uniu. E nós vamos tratar, dentre outras coisas, da indissolubilidade do casamento. Então, algo indissolúvel, algo que não pode ser maculado, algo que não pode ser desfeito, tá? Mas nós vamos entender isso, tá? Nós vamos entender porque, nossa, quantos atendimentos fraternos nós fazemos nas casas espíritas por pessoas que buscam uma orientação com relação à vida conjugal e até mesmo à separação conjugal. E sempre temos a oportunidade de conversar e de esclarecer acerca desse tema que faz parte da vida de encarnado, faz parte da nossa existência. Então hoje nós vamos abordar esse tema, né? E nós não poderemos iniciar sem falar da passagem de Jesus
junto com aqueles que se consideravam os doutores da lei, eu fico pensando assim, gente, um espírito da superioridade de Jesus sendo confrontado por espíritos terrenos tão imperfeitos. E eu acho assim, é um amor muito grande de Jesus ter todo o carinho e todo o cuidado em responder a estes espíritos que o indagavam com toda o seu orgulho, com todo o seu egoísmo, e Jesus ia lá com tranquilidade e respondia. E é engraçado que os espíritos imperfeitos querem testar o espírito perfeito. E em um desses testes, os fariseus, que eram os doutores da lei, eles chegaram para Jesus e perguntaram o que Jesus achava sobre a condição do homem deixar a sua mulher. Porque eles já sabiam qual era a posição da lei mosaica. Os fariseus já tinham essa ideia, né? E Jesus muito tranquilamente falou assim: bom, vocês já sabem. A minha opinião é de acordo com a lei de Moisés. E aí eles ficaram assim, né? Porque a lei de Moisés ela era bem clara. Está lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 5, que trata desse aspecto da separação. Porque era algo que existia na época e era algo tido como dentro da lei de Moisés. Só que aqui no Evangelho, ele fala, né? Quem tiver com o Evangelho em casa, pode abrir no capítulo 22, o item 1, tá? Ele, na lei mosaica, fala-se de um documento que o homem ele tem que redigir de próprio punho e entregar para sua mulher. A partir daquele momento, ela está desposada e livre para novamente voltar para casa dos seus pais ou, quem sabe, até ter um novo relacionamento conjugal. Ele chama aqui de uma carta de separação, né? Que no Evangelho está escrito carta de separação. Esse era o documento. Só que, né, tem um pequeno detalhe. Com este documento, parte dos bens do casal iam para a esposa. Então, a gente já faz logo uma dedução. Naquela época, a condição da mulher, a condição do feminino, que não tinha toda uma segurança, uma previsibilidade de direitos, esse documento não era tão facilmente expedido pelo marido, né, ou pelo ex-marido. Então, eles usavam de outras artimanhas, no caso de colocar a questão do adultério ou de fazer um julgamento da mulher adúltera para não dar essa carta, né, de separação, esse documento oficial de separação, e com isso a mulher ter a sua vida normalizada, vamos dizer assim. Então vejamos bem, analisando o coração dos homens daquela época. Eles não estavam preocupados com a felicidade da sua companheira. Eles estavam preocupados com a satisfação do seu desejo material ou de manter os seus bens materiais. Então, isso era uma questão que os fariseus levantavam para Jesus, e aí Jesus, com toda a sua superioridade, respondia de acordo com a lei e falava que a lei não estava sendo cumprida, a lei mosaica. Que daí surgia a questão do adultério. Porque a gente ouve falar sempre da mulher adúltera, mas ninguém ouve falar no homem adúltero. Então esse era um ponto em que Jesus chamava a atenção e tocava nesta ferida, para que a sociedade, que naquela época já tinha se caracterizado como uma sociedade patriarcal, ela desse à condição feminina aquilo que existia antes mesmo até de Moisés. E ele fala, nem sempre foi assim. Eu vou ler aqui ipsilíteres para que vocês entendam o pensamento de Jesus quando ele fala aqui, né? E Jesus respondeu,
né? Quando os fariseus perguntam por que Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse. Aí Jesus responde, por quê? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Então, Jesus ele traz duas informações importantes. Moisés permitiu essa carta de separação por causa da dureza do coração do homem, tá? E falou também que isso nem sempre foi assim desde o princípio. Se nós formos remontar as tradições antigas, as culturas antigas, antes mesmo até de Moisés, nós vamos encontrar uma sociedade que tinha essa união física, essa união espiritual, ou seja, o casamento, esses aspectos do relacionamento conjugal, eles estavam embasados em um nível espiritual. O que isso significa? Significa que as afeições, elas giravam em torno de aspectos do sagrado de um e da outra pessoa. Não nos aspectos econômicos, nos aspectos físicos, nos interesses materiais. Por isso que Jesus fala, nem sempre foi assim. E antes não era assim. Naquela época, o casal ele tinha algo em comum. Ele tinha pontos de ligação que eram superiores às condições da sociedade da época, né? Da época de Jesus, da época dos fariseus. Então, a gente lembra aqui do texto, da ideia que Platão traz das almas gêmeas. É bem interessante nós entendermos o que Platão falou acerca deste assunto, porque até hoje as pessoas fazem um pouco de confusão e desborda também para a questão do espiritismo, dizendo que fulano é a alma gêmea do outro, e a gente sabe que não é assim que acontece, né? Porque nós somos espíritos criados de forma individual para o progresso, né, também individual. E esse progresso a gente entende que está progredindo quando nós promovemos a união, promovemos a unidade. Então, um casal, ele progride quando ele está unido, quando ele está crescendo em direção a um objetivo maior, e esse objetivo é um objetivo humano. Um objetivo humano. Aí, se nós observamos que o casal está crescendo. Bom, voltando a Platão. Então, qual era a ideia de Platão acerca das almas gêmeas? Então, Platão, como a cultura grega romana, dividia o homem, fazia a representação simbólica do homem em 3 partes, que se interceptavam uma com a outra. Então existia a parte mais básica, que era chamado de o soma, que era o corpo físico. A parte central, chamada de psique, a psique humana. E a parte mais elevada era chamada de nous, ou o espírito, ou essa unidade divina. Então, 3 aspectos que caracterizavam o ser humano, segundo a doutrina grego-romana. As culturas orientais já trazem uma outra simbologia que não vem ao caso. Então, o que Platão falava? Quando existe uma similitude, existe uma similaridade de pensamentos no campo do soma, no campo do corpo físico, isso não é duradouro, isso passa. Então, se eu me aproximo de alguém buscando apenas os aspectos físicos, isso ele vem no momento, vem como uma paixão, vem como um fogo arrebatador, mas que assim como ele vem e inflama, também ele desaparece, ele fenece, ele se apaga. Então essas relações eles não tinham uma duração e nem uma consistência esperada.
aí Platão passava a analisar o outro aspecto acima do corpo físico, acima do soma, que era o aspecto da psique humana, da psique humana. Então, vamos supor que que a gente conheça alguém interessante, namore com essa pessoa e comece a identificar que temos gostos em comuns. No aspecto, eu gosto de filme romântico, o outro também gosta de filme romântico. O outro gosta de lugares mais ao ar livre, gosta de uma casa no campo. O outro também gosta. Então há uma similitude nesses aspectos psíquicos, do gosto, das escolhas, dos locais, das músicas, dos aspectos que envolvem a psique humana. Mas aí vem um detalhe. Nem sempre a gente mantém uma linearidade desses aspectos psíquicos. Tem uma época que a gente gosta de música romântica, depois a gente gosta de rock, depois volta para o sertanejo. Tem uma época que gostamos de filme romântico, outra época que não gostamos. Então, isso não servia de parâmetro para uma relação duradoura, segundo Platão. Uma relação que durasse, porque as pessoas elas alternam a sua psique ao longo de uma evolução, ao longo de um processo evolutivo. E aí, essas relações baseadas na psique também não iam muito adiante. Mas já era um plus, porque não se via apenas o soma, o corpo físico, mas já havia algo além disso. E aí que entra neste terceiro aspecto, que é o aspecto do nous, do espírito, que está acima do soma e da psique, ou seja, esse terceiro corpo representativo, quando o homem e a mulher têm um corpo espiritual, ou seja, um nous, um espírito semelhante um com o outro, aí que ele fala das almas gêmeas. Por quê? Sob aqueles aspectos humanos, sob os valores humanos, um e o outro vibra. Sabe aquela coisa que o olho brilha quando um enxerga no outro uma característica humana de ajudar o semelhante, uma empreitada de ajudar toda uma comunidade, um aspecto de compromisso, de responsabilidade, de valores que transcendem o corpo físico, transcendem a psique humana. Então, eles se unem nesses aspectos, eles vibram nesses aspectos. Foi com relação a esta ideia que Platão trouxe o conceito das almas gêmeas. Então, isso não significa dizer, eu sou alma gêmea de fulano, de ciclano. Não. Significa que a gente tem, que aquele casal, ele tem afinidades neste campo espiritual. São afinidades duradouras, elas não fenecem, elas não acabam. Quanto mais você exercita, mais aquela admiração ela aumenta, mais ela se desenvolve, mais ela apresenta frutos para uma relação madura. Então, uma alma gêmea, segundo Platão, não é nada mais, nada menos do que uma relação madura que visa o crescimento de acordo com as coisas do espírito. Então, isso é muito fantástico, porque nós vemos a nossa sociedade deixando um pouco de lado a questão espiritual e preocupando-se muito mais com o utilitarismo da vida. Uma vida utilitária que tudo tem de onde eu posso extrair, o que pode me servir, e não o que eu posso servir ao outro, mas o que o outro tem a me servir, tem a me oferecer. Então, um relacionamento baseado neste utilitarismo, ele tende a se acabar, a findar. E era sobre isso que Jesus fala, no capítulo 22. Quando não existe, ou seja, nunca existiu essa afinidade do terceiro nível, essa afinidade espiritual, é como se o casamento nunca tivesse existido. Imagina a gente tá com uma pessoa
e vai falar de algo humano, e a pessoa fala assim, olha, sobre isso você não fala comigo porque eu não gosto. Eu já ouvi uma pessoa falando isso. Uma pessoa disse, num atendimento fraterno, a pessoa estava com relacionamento, já tinha noivado, né, com a moça, e o rapaz chegou e no atendimento fraterno falou assim, olha, eu fui falar para minha noiva, né, sobre os trabalhos na casa espírita, sobre a reunião com os espíritos, reunião mediúnica, e ela disse para mim assim, olhando nos meus olhos, falou assim, olha, você pode falar comigo sobre tudo, menos sobre isso. Então um casamento desse, ele não está nesse nível espiritual de entendimento, porque um não brilha os olhos naquele idealismo do seu companheiro. E é um idealismo que não está no corpo físico, não está nas conquistas materiais, não está nessa psique que muda com o tempo. Não, é algo que está além. É uma ação voluntária, é um trabalho voluntário de ajuda a uma comunidade. E aí a companheira fala assim, olha, não, sobre isso a gente não pode falar. Então, é algo que não juntou. E quando Cristo fala assim, não separeis o que Deus uniu, isso não é uma afirmação, isso é uma constatação. Isso é uma constatação. Porque a gente imagina, a gente compreende de forma errada essa frase. A gente acha que porque foi casado numa igreja, sob uma injunção de um culto, que a gente nunca mais pode separar, porque está lá, não separeis o que Deus uniu. Será que foi Deus que uniu aquela relação? Porque se Deus tivesse realmente unido, não se estaria pensando de maneira nenhuma em separação. Porque as afinidades eram no campo espiritual. Se a gente tem afinidade no campo espiritual, gente, não tem quem barre essa união. É sobre isso que o Cristo falava. Sobre essa união, sob a injunção do Espírito. Percebamos bem, né, da nossa cultura atual. Todo casamento ele é realizado em torno do espiritual. Os cônjuges, eles podem optar, e optam algumas vezes, pelo casamento civil para garantir os direitos civis. Mas eles sempre buscam fazer esta união em torno de uma cerimônia religiosa. Por quê? Porque esse matrimônio, ele acontece em torno do espiritual. Em torno do material, as pessoas, elas se separam. É como se nós estivéssemos lá reunidos, vamos supor, na nossa casa espírita, e a Petida trouxesse um bolo. E esse bolo tinha que ser dividido por todo mundo. Então todo mundo ia receber uma pequena fatia deste bolo. Lógico que o simbolismo da divisão é algo fantástico, é algo muito bom. Só que aquela fatia do bolo, ela não supriria a fome real daquele grupo. Porque é algo separado em torno do material. Agora, se junto com esse bolo vem uma simbologia espiritual, uma simbologia de algo além dos ingredientes que é composto aquela matéria que forma o bolo, se algo transcende aquilo dali, aquilo preenche o nosso ser. Se a Petida fala assim, gente, esse pedacinho é pequeno, mas com ele vai o meu amor, vai o meu coração. Não sei nem se a Petida está nos ouvindo, eu peguei ela como exemplo. Tá? A Maisé também, que sempre faz os bolos maravilhosos e que, nossa, isso é uma união em torno deste espiritual. A gente pode constatar isso de uma maneira muito, muito simples, né, saindo um pouco da filosofia, vindo para a prática, na cozinha da nossa casa. Ali não é preparado somente o alimento que abastece ou que
o que sacia a fome do corpo físico. Mas a cozinha da casa é um laboratório de forças psíquicas, de forças espirituais, que de acordo com o espiritual, de acordo com o sentimento, de acordo com as emoções, aquela comida, ela transmite um aconchego, transmite paz. Ou então ela entra assim meio que sem gosto na nossa boca. E a gente come porque tem que comer. Mas isso tudo nos fala de algo além da matéria. Então o casamento, ele tem que ser um casamento em nível espiritual, através da junção de seres que buscam ideais humanos em comum, em que os dois cresçam em patamares não apenas do plano físico ou do plano psíquico, mas cresçam em patamares espirituais. E como é que nós observamos esse crescimento no casal? Quando eles apresentam uma união, quando eles estão unidos em propósitos. Então, quando essa união ela é bem caracterizada, nós vemos e nós atendemos na casa espírita muitas situações que o casal não conversa um com o outro, não tem um diálogo, ou seja, a conversa é aquela conversa prática de resolver problemas. É a conta que tem que pagar, é a mensalidade do colégio, são questões práticas do dia a dia, mas não há aquele diálogo espiritual, aquele diálogo das questões maiores da condição humana. Não se tem tempo para isso. Então a gente vê que ali existe uma aparência de união, mas que a união real ela não existe. Então é algo que nós precisamos falar sobre isso, precisamos entender essa condição da união através do vínculo espiritual. E aí é interessante, porque na nossa sociedade, né, e o direito, ele como uma ciência em prol da sociedade para resolver questões da população, propõe toda uma segurança acerca desses relacionamentos, mas a gente percebe que muito ligado em torno das questões materiais. Então é uma segurança material que é muito importante. Por isso que existe, né? Por isso que existe essa segurança, porque ela é muito importante. E o direito vem assegurar aquilo que é necessário para a melhoria da condição humana. Mas ela é presa nesse tempo e espaço. Ela é presa nesse momento que nós vivemos, que nós estamos aqui. Quem sabe no futuro não será necessário punir alguém que não cumpra com o dever humano de assegurar, de trazer segurança e paz para a sua prole, para aqueles que estão comungando com você desse objetivo maior da proposta do amor de Deus, que é o lar, que é a família. Então, o direito ele vem nos dar esta segurança, mas segurança sempre voltada para o campo material. E aí nós vemos as questões difíceis, até né, do divórcio, as questões na justiça, as questões litigiosas, que nada mais é do que uma briga sob uma injunção de uma ciência. Então, briga de cá, de lá, mas revertido todo com aquelas palavras, com aquela vênia voltada de uma ciência. Mas, na verdade, é uma briga. Né? Quem é que vai perder menos? Então, é dessa sutileza que Jesus trata. Não separeis o que Deus uniu, o que Deus juntou. Porque quando se briga por coisas materiais, não está unido, não. Já está separado. Já está separado. Então, quando Jesus traz essa ideia da união, é a união do Espírito.
é a união em torno do que há de melhor no ser humano, de que há aquilo que há de mais sagrado na condição humana. E aí nós vamos refletir acerca das famílias, acerca dos ideais, porque é interessante observarmos que ninguém se casa, né, hoje, que não se caracteriza por aquilo que no passado eram as famílias que uniam os seus filhos em torno de objetivos materiais muito declarados ali. Hoje não. Hoje o casal ele se une com o objetivo de crescer, de desenvolver. Mas isso precisa ser melhor trabalhado. Isso precisa ser amadurecido. E o Evangelho ele traz esse amadurecimento. Então, se nós pudermos ter a oportunidade de confessar com nossos filhos, com os jovens, acerca deste compromisso em torno do espiritual, em torno do que há de mais sagrado na condição humana, ajudaria já bastante neste esclarecimento dessas almas ainda infantis, acerca desse compromisso maior. E aí nós temos exemplos em nossa sociedade de casais que deram essa contribuição, esse exemplo de maturidade em nível espiritual. Porque não significa que não se tem problemas, porque ainda é da nossa condição evolutiva esses problemas, esses percalços do dia a dia. Mas quando o móvel daquela união está no campo espiritual, está no campo do espírito, existe um dever maior que torna aqueles problemas de menores importâncias. Então nós temos casais que representam muito bem essa ideia de não separeis o que Deus juntou, o que Deus uniu. O que Deus une são os vínculos do espírito, os vínculos da condição humana, do ideal humano. Então isso, meus queridos irmãos, é algo fantástico para o nosso entendimento e para que a gente não tenha dúvida de que eu estou numa relação, não está bom, mas eu tenho que ficar porque o que Deus uniu. Não existe isso. Não existe. Então, qual é o ponto principal para ver o divórcio? Isso estava previsto desde a lei de Moisés. É quando não se há o crescimento humano dentro daquela relação. Tudo tem um limite. Então, quando não se tem esse crescimento humano dentro da relação, quando eu não estou me tornando um ser humano melhor dentro daquela relação e que fere a minha liberdade de escolha, de ter as minhas escolhas, de me tornar um ser humano melhor, aí sim é um momento para se realmente avaliar. E sempre a gente pergunta, não é, para as pessoas que chegam na nossa casa espírita, no atendimento fraterno, você fez de tudo para que aquele casamento, para aquele relacionamento, ele pudesse frutificar? Você fez tudo que estava ao seu alcance para que a união possa ser levada adiante? Né? E aí a pessoa, ela tem a capacidade de entender, de responder, mas a gente sabe também que tudo tem um limite. E o limite está justamente onde não há o crescimento, onde não há o respeito, onde não há essa valorização da condição humana do outro. Então não é para viver nas aparências, não, vamos ficar aqui na aparência, não. A gente não foi criado para ficar na aparência. A gente foi criado para ter o protagonismo da nossa existência. E os relacionamentos, eles são desafios que Martins Peralva, num livro espírita, ele trata de alguns tipos de casamento. E ele fala dos casamentos provacionais aqui na Terra. Então, são situações em que a lei nos coloca em presença daquela pessoa que precisamos acertar aquelas arestas.
mas também não é algo que a lei não prevê a violência, não prevê não autoriza ou não chancela a violência, não chancela o desrespeito, não. É para crescer juntos, se desejarem, né? Senão cada um siga o seu caminho. E hoje nós vemos na nossa sociedade atual um desrespeito ao feminino, à mulher muito grande, né? Porque nós vemos o homem falando assim, a minha mulher, a minha esposa, a minha namorada. Então, como se tornasse a mulher um objeto de posse, de desejo, e não é por aí. Não é dessa forma. Né? Porque se é minha, tá? Eu comprei. Então, se comprou, apresenta a nota fiscal. Né? E isso não existe. Então, por quê? Porque não se tem essa ideia do respeito ao outro. Mas a gente está muito preocupado com esses vínculos materiais. E esses vínculos materiais, quando não bem entendidos, eles causam esses desastres que nós vemos acontecer na nossa sociedade atual. Então é isso, meus queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs. O Evangelho ele é muito claro para todos nós e ele acalma o nosso coração. O objetivo da palavra de Jesus é trazer paz ao nosso coração. Não nos colocar em situação de risco, em situação de perturbação, mas sim trazer a cada um de nós a nossa liberdade de escolha. E liberdade, ela só tem sentido quando a gente coloca uma outra palavrinha junto, que é responsabilidade. Então a liberdade ela é ótima, excelente, mas ela tem que, a gente só se realiza livremente com responsabilidade. Tá bom? Então, para mim é uma alegria muito grande poder recomeçar com vocês nesta noite de domingo e quero deixar o meu abraço a todos vocês que estão conosco juntos e falar que esse ano a gente espera e a gente acredita que é o ano da identidade, da nossa identidade humana, que a gente possa colocar para fora tudo isso que nós temos de humano dentro de nós e que consigamos vencer todas essas dificuldades que são inerentes à nossa condição de criaturas, de homens, mulheres encarnados aqui na Terra. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus que nos oportuniza estarmos juntos, reunidos, estudando o Evangelho de Jesus. E é dessa forma, querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai de infinito amor, infinita bondade, permita que os mensageiros divinos derramem sobre todos nós nesse instante as bênçãos de amor, de luz e de paz. Que as forças poderosas do amor de Deus vibre sobre todos nós nesse instante, sobre nossos lares, sobre nossos corpos físicos, sobre as situações difíceis de doença, de inquietude, que as forças poderosas do amor de Deus vibre sobre cada um de nós nesse instante, transmitindo a nós amor, paz e serenidade. E é em teu nome, Mestre Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião, o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês e até ao próximo encontro. Um grande beijo, fiquem com Deus. Boa noite.